No vídeo anterior, dissemos que essa história de ranking deveria virar um enredo para uma comédia romântica turca e pra já. E daquelas, pessoal, recheadas com muitos elementos clichês. E por fim, nesse enredo já conhecido, uma das últimas coisas que estava faltando aconteceu. Kerem Bürsin deixou de seguir Hande Erçel também. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Falan Filan. O nosso canal fala sobre o universo das séries turcas e hoje nós vamos continuar falando sobre o romance de Hanke, que está mais parecendo uma rom-com turca, naqueles momentos mais cansativos e chatos que um roteirista daqueles bem ruins querem estragar. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. E o elemento clichê do momento, como já foi dito, é o fato de Kerem Bürsin, por fim, deixar de seguir Hande Erçel no Instagram. Mas, gente, o que é que isso significa? Significaria mesmo a confirmação do rompimento do casal? Ou será que há algo a mais nessa história? Curiosamente, pessoal, eu falei justamente sobre isso no vídeo anterior, que para mim, se isso acontecesse, seria a confirmação da teoria do canal. Vejam só o trechinho do que foi dito. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que se ele fizer isso, eu terei certeza que só é estratégia dos assessores. E ele agiria conforme, pois estaria se esforçando para se encaixar nesses padrões, porque ele é exigido. Para quem é novo aqui e ainda não sabe que teoria é essa, eu vou fazer um breve resumo. Nós pensamos que o fato de evitarem aparecer juntos, depois apagarem ou arquivarem as fotos, depois ambos deixarem de se seguir, é tudo muito programadinho, como se seguissem passos, fazendo exatamente tudo igual a todos os casais que querem mostrar que já não estão mais juntos. E como eles deveriam ter feito para que fosse realmente fácil de acreditar. Gente, eles teriam que ter se comportado como o Kerem e a Hande que nós conhecemos através daquelas inúmeras lives. Esses que nós conhecemos, eles não teriam deixado de se seguir jamais, ainda que tivessem brigados, ainda que tivesse acontecido algo mais sério entre eles. Por quê? O romance poderia ter acabado, mas isso não significaria que a amizade também. Não faz nenhum sentido essa postura que estão tomando. Bastava terem publicado a nota oficializando o rompimento e já tudo estaria resolvido e os fãs, apesar de sofrerem com a notícia e tal, acabariam por fim aceitando. Aí eu pergunto a vocês, por que eles não optaram por essa estratégia? Sabe por quê? Porque as coisas não são tão simples como eles querem que a gente acredite. Há muito mais por trás dessa história e eu aposto que é uma orientação da assessoria não para que o casal rompa, mas apenas para que passe essa imagem. Vejam que todos os outros rumores sobre Hande, sobre Kerem, foram rapidamente esclarecidos, mas os rumores sobre o rompimento permanecem ainda que seja apenas baseados em provas circunstanciais. Quando eu falo em provas circunstanciais, eu quero dizer que o casal sinalizou indícios de afastamento, sim, através das ações que tiveram até então, mas não há uma prova direta, que seria algo concreto, como um pronunciamento de um deles ou de ambos, o que significa que podemos pensar na possibilidade de rompimento, mas só no campo da especulação. Ou seja, ainda não podemos afirmar isso. Também dissemos no vídeo anterior que era até estranho que não tivesse até então, claro, nenhum rumor de algum caso com Kerem e que Hande é que tinha sido a vítima dessa vez, assim como aconteceu naquela época com o Murat Erdoğan. Mas parece brincadeira que em seguida aparecem rumores de Kerem não só com uma outra pessoa, mas com duas outras pessoas, Elif Gökalp e Yağmur Tarisevsin.
Yani Muhtar'ın Service é uma ex-namorada de Kerem. Gente, eles ainda muito jovens na série Güneş Beklerken se conheceram, eram parceiros, inclusive são amigos até hoje. Mas foi assim só um namorico, pois demorou pouco tempo. Eu aposto que o rumor surgiu porque é bem possível dos dois estarem em algum novo projeto. Lembre que Kerem também tem uma produtora. Já Elif é uma apresentadora de um programa esportivo na Turquia. Pessoal, se vocês me perguntarem como surgem essas fofocas, eu respondo para vocês que não precisa de muita coisa para impulsionar essas mentiras. Basta ela ter aparecido em seu campo de visão para ser motivo para esses rumores. Assim, só nos resta esperar uma prova direta da parte deles. E como os paparazzi não estão tendo a oportunidade para perguntar isso diretamente para eles, inclusive, pessoal, isso é algo a se pensar. Por que os paparazzi não estão tendo essa oportunidade? Será que só eu acho tudo isso muito suspeito? E o que aconteceu com aquela frase icônica de Kerem? Não importa o que aconteça, tenho certeza que sempre seremos amigos. Hande, Ne varken ekrana girmeye çalışıyorum. sence biz bir live yapalım mı? Yes! Ne zaman yapalım? Hemen. Hemen yapalım ya. Hemen. Tamam, birazdan açıyoruz. Hadi. Bye. Hande. A história de Kerem indo para a Espanha começa dessas histórias de Guff, onde ela provoca o fandom brincando que estaria em Nova York, quando, na verdade, estava em Istambul. Ela disse: digo a todos de Nova York que acordamos com a manhã de muita neve, surpreendendo a todos, pois esperavam que ela estivesse com Kerem na Espanha como da última vez. New York'tan bildiriyorum. Gene burası karlı. New York sabahında. Então todos estavam na expectativa para ver Kerem no Festival de Cinema de Málaga, na Espanha. Além de poder curtir o bonito, pois já estávamos morrendo de saudade de seu carisma, as pessoas também estavam na expectativa de ter essa prova direta, pois eventualmente alguém poderia perguntar sobre a questão diretamente a ele. E sua chegada na Espanha, assim como aconteceu na primeira vez, foi muito prestigiada, pois suas fãs espanholas o esperaram no aeroporto com muito carinho. Vale. No, vale. Ay, qué monos. Kerem, sua chegada no tapete vermelho do festival causou muito, assim como foi dito por repórteres espanhóis. Ele foi o homem do dia, pois era o mais esperado por todos. Estaba esperando la llegada de este señor. Yo no sé qué tiene él que no tenga yo. Vamos. Todo el mundo estaba esperando la llegada de este señor. Yo no sé qué tiene él que no tenga yo. Vamos. So Blue Korea is getting cold. Soon in a new project, maybe. I don't know. I hope so. I mean, who knows? It would be great. I think it would be great to do a Spanish-Turkish collaboration. Comentaram bastante que Kerem parecia magro demais e um pouco cansado e abatido. O que acontece, meu povo, é que é desgastante mesmo tudo isso. Realmente cansa esse acosso todo. Sem falar da pressão psicológica de não poder soltar verdades, ainda mais sendo Kerem, que adora falar. Getting used to this already. It's great. Look, I mean, I'm very grateful and I'm very thankful. But this isn't something I did by myself. It's, because of the TV series, and look, I mean, everyone. Is that your first time? I am falling in love with this country. It's a beautiful country. You all are very lucky. E como sempre, ele não decepcionou suas fãs. Foi muito caloroso e simpático com todas. Inclusive quando tentaram criar uma armadilha para Kerem. Vejam, esse repórter pergunta a ele se ele lembrava de uma apresentadora de TV do país e se haveria a possibilidade de conhecê-la, mandar uma mensagem ou até, olha o atrevimento, dar o número do seu telefone. Kerem, muito simpático, responde que sim, mas só dá o autógrafo.
Ele foi tão atencioso com todos os fãs, não só no aeroporto como no festival, mas também no segundo dia, quando ele saiu para conhecer a cidade e acabou encontrando muitas fãs. Tirou fotos, deu atenção, enfim, gente, ele conquistou ainda mais os corações das espanholas. Então, que alguém perguntasse sobre seu relacionamento com Randy diretamente a ele, já que ele não gosta de mentir. Sabe o que aconteceu? Seu tio foi logo avisando que ele não iria falar sobre sua vida privada. No va a hablar de cosas personales. Pero está feliz, no está feliz. Está feliz, pero no tiene nada que ver con lo que has preguntado. O sea que... Mas o interessante é que fazem a pergunta de uma forma bem maliciosa, dando a entender que Keren teria um amor na Espanha. O tio responde que Keren não iria falar sobre sua vida privada e que eles poderiam tirar suas conclusões. E que Keren estava feliz sim, mas não era por causa do que o jornalista tinha especulado. Vocês percebem que o tio se preocupa em negar imediatamente a possibilidade de Keren ter um amor na Espanha, mas usa a expressão tirem as suas conclusões para se referir à vida privada de Keren? Gente, vocês acham isso realmente normal? O que eu quero dizer, pessoal, é que é fácil para eles negarem imediatamente qualquer outra relação que envolva Keren. Mas, quando se refere a Randy, usa a expressão tirem suas conclusões. Porque, gente, o normal seria ou negar também imediatamente o rompimento ou confirmá-lo. Não é verdade? Mas, como vocês estão vendo, não é isso que acontece. O que nos faz pensar que eles querem manter essa situação de rancor de uma forma não bem definida. Eles querem manter a dúvida no imaginário coletivo, conforme eu venho falando há vários vídeos anteriores. Logo, eu não estou louca quando digo que acredito que eles continuam juntos e felizes, sim, já que não há uma prova direta. Mas entendo quem pensa ao contrário, preferindo se apegar às provas circunstanciais, pois elas de fato são muito contundentes. Eu só digo uma coisa, gente, para vocês refletirem um pouco e observarem que tudo é muito previsível, tudo é muito clichê, sabe? De término de namoro de qualquer pessoa. Lembrando que rancor não é como qualquer outro casal. Hi everyone, it's an absolute honor to be here at the 25th Malaga Film Festival. Incredible honor to be here with such talented and amazing people. So, see you soon. Por falar em romance clichê, Sente Alcapamã, que vai ter o título em português Será Isso Amor, já tem data para começar a ser exibida no Brasil pela plataforma HBO Max. O primeiro episódio da série, que já foi vendida para mais de 100 países, vai ao ar dia 4 de abril. Voltando para Rank, eu disse para vocês que esse romance deles é puro clichê e vou provar. Vejam, primeiro, como em toda comédia romântica, eles viveram um amor proibido, já que Randy era a noiva e, além disso, segundo cláusulas contratuais comuns em séries turcas, parceiros de trabalho não poderiam se relacionar. Depois vencem os primeiros obstáculos e se deixam levar pela paixão. Keren, como um verdadeiro mocinho, luta para conquistar sua amada. Ele diz nessa live que ligou para Randy para ela não deixá-lo só nesse projeto, que tinham começado juntos e deveriam continuar juntos. E seguimos com mais clichês. Todo mundo nota que eles já estão apaixonados, menos eles. Há uma live em que perguntam se eles já tinham percebido que se olhavam com paixão. Keren fica sem graça e diz que só estavam atuando, pessoal.
İçine çekip beni Vocês já perceberam que nas séries, quando o par romântico enfim começa a namorar, sempre eles querem manter segredo? Eu não sei por que isso acontece, mas é sempre assim. Com Randy e Keren também foi desse jeito. Embora todos percebessem que eles já estavam juntos, eles negaram, eles esconderam até quando não puderam mais. Ne güzel işte şey gibi parlıyorsun. Bir melek gibi. Teşekkürler. E como esses clichês, há muitos outros nessa história do romance de Hunker, que eu não posso contar tudo aqui, porque o vídeo ia ficar muito longo, ia ficar muito cansativo. Mas, para quem é novo no canal, pode ver um pouco dessa história nessa playlist com 8 vídeos do canal, onde a gente conta como tudo aconteceu nos mínimos e românticos detalhes. Enfim, pessoal, para fechar esse tema, o que eu quero dizer é que isso de querer deixar de seguir Randy e a expressão usada pelo tio, tire suas conclusões, só confirmam a minha teoria. E também que só são mais elementos clichês dessa história do romance de Hunker, que eu vou saber melhor contar tudo isso para você no futuro, quando tudo se esclarecer. Aguardem! Eu poderia até apostar que enquanto o fandom sofre com toda essa indefinição, tentando encontrar traços de dor de cotovelo neles, Hunker, em sua vidinha lá só entre eles, deve estar vivendo assim, ó, sua história de amor, com seus problemas, com seus conflitos, tudo que é próprio de um romance. Por falar nisso, eu apoio sim esse movimento nas redes sociais de deixá-los em paz. Vamos só falar deles por aqui, só entre a gente, sem fazer muita alarde. Sei que vão dizer que só deu Keren nesse vídeo, mas eu acho que vocês entendem, né, que a viagem dele para Málaga justifica isso, certo? Também tem a questão de Randy esses dias estar mais assim na vibe de postar coisas antigas, e isso não dá muito assunto pra gente falar. Um detalhe interessante sobre Randy: segundo fontes, Randy e Demet receberão em torno de $150 mil por capítulo da série para Disney Plus. E o investimento da Disney superará em torno de $120 milhões. Então, pessoal, dá para entender porque os atores aceitam fazer sacrifícios em sua vida privada em prol de possíveis, supostas exigências contratuais. Até porque não é só a questão financeira, também há de se levar em conta a projeção em sua carreira. Eu ri muito com o comentário da nossa amiga do canal, Rosa Mendes. Queria compartilhar com vocês esse trechinho onde ela diz que que deve ser Keren, a gente só vê rindo alto por todo lado e agindo muito fugaz. E a outra, no caso o Randy, nos mostra serenidade, com um sorriso sonhador, mas também se vê em seu olhar a necessidade dos abraços de Keren. Porque dos pets, no caso deve ser seus cães, ela já cansou, ela já se entediou, algo assim. Pessoal, e quando a gente vê essas imagens, ai, 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 tenha a certeza de que Rosa Mendes tem toda a razão. Umbrellas, 2018 in that Porsche Carrera. Rats in a quarter ounce. Como estamos chegando ao final do nosso vídeo, lembrei que nunca mais falamos da minha fofa preferida, Mavi. Então, veja o quanto ela já foi influenciada por esse... Aqui vocês têm consciência de que Mavi provavelmente foi bater na porta do quarto dos tios Keren e Randy lá nas Maldivas? E isso porque era muito pequena. Imagina agora que é uma menina grande, como ela mesma diz para o pai. Ela ia entregar muito, mas muito mais desses tios pra gente. Sen kocaman kız mı oldun?
kocaman kız oldum. Sen kocaman kız mı oldun? Ben kocaman kız oldum. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falando final.